Raimundo Soares tinha o hábito de acordar antes do mundo. Não era disciplina, não era virtude, era o tipo de coisa que fica na pessoa depois de muitos anos de fazenda, depois de muitos anos ao lado de uma mulher que também acordava cedo, que também gostava de pegar o dia pela frente, antes que o calor do cerrado tornasse tudo pesado demais. Lídia acordava antes do galo, e ele acordava junto, só para ficar olhando ela se levantar, ver o jeito que ela prendia o cabelo com um grampo torto, sem se importar com o espelho. Depois que ela foi, ele continuou acordando no mesmo horário. O corpo não esqueceu. Mas a cama do outro lado continuava do mesmo jeito, vazia, fria, arrumada demais para um quarto que deveria ter dois. A fazenda Santa Luzia ficava no interior de Goiás, entre Pires do Rio e Urutaí, numa estrada de terra vermelha que nem todo o mapa conhecia. Era uma propriedade de tamanho médio, com roça de milho e soja, curral com gado de corte, galinheiro, chiqueiro e uma horta que Lídia tinha começado, e Raimundo insistia em manter, mesmo sem saber muito bem o que estava fazendo. Ele perdeu a esposa há 6 anos, câncer no pulmão, descoberto tarde demais. 6 anos era tempo suficiente para a dor virar cicatriz. Mas cicatriz ainda dói quando a gente aperta. Naquela manhã de março, o sol tinha acabado de sair quando Raimundo foi até o curral conferir o bezerro que tinha nascido na noite anterior. O ar ainda era fresco, a terra ainda escura de sereno, os pássaros começando a fazer barulho nos galhos do jatobá velho que ficava na entrada da propriedade. Era o tipo de amanhecer que a Lídia adorava. Ela dizia que aquelas horas entre a noite e o dia eram um presente que Deus dava toda manhã, e a maioria das pessoas dormia e desperdiçava. Raimundo parou na beirada do curral, apoiou os braços na cerca, ficou olhando o bezerro mamar. Estava forte esse, ia dar animal bom. Já ia se virar para voltar quando ouviu a voz. Não era barulho de animal, não era vento, não era o motor do trator que seu Augusto ligava todo dia às 6 da manhã. Era uma voz humana. Uma voz grossa, agressiva, saindo do celeiro ao lado. O celeiro era uma construção antiga, de madeira escura, com telhado de zinco que esquentava feio no verão. Ficava uns 30 metros do curral, separado por um corredor de terra batida. Raimundo andou devagar naquela direção, sem saber direito o que esperava encontrar, mas sabendo que alguma coisa estava errada. A porta do celeiro estava entreaberta. Ele chegou perto sem fazer barulho, a bota velha amortecendo o passo na terra seca, e ficou do lado de fora ouvindo antes de entrar. Era a voz de Osmar. Osmar Braga era o capataz da Santa Luzia havia quase 4 anos. Tinha chegado com boas referências de uma fazenda em Catalão, homem de trabalho, diziam, e era. Sabia lidar com gado, sabia mandar nos peões, sabia quando plantar e quando esperar. Mas Raimundo tinha aprendido a ver nele uma coisa que demorava para aparecer. Um orgulho ferido que se transformava em crueldade quando ele achava que ninguém estava olhando. Aquela manhã, ele claramente achava que ninguém estava. Não foi necessário espiar pela fresta para entender o que estava acontecendo. As palavras chegavam limpas, duras, sem nenhum cuidado. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu não ia descobrir? Entrou aqui de mentirosa, escondendo essa barriga com aquela blusa folgada, e agora quer o quê? Ficar deitada à toa enquanto todo mundo trabalha? Aqui não é maternidade não, moça. Uma pausa. Depois uma voz feminina, baixa, trêmula, tentando se segurar. Eu não escondi, seu Osmar. Eu falei que estava grávida quando o senhor me contratou. O senhor disse que não tinha problema. Eu disse que não tinha problema se você aguentasse o serviço. Não disse que ia te pagar para ficar parada. Você tá com 7 meses e não consegue carregar uma saca de 40 quilos. Para que você serve aqui? Eu faço o resto. Eu limpo o celeiro, cuido das galinhas, faço a horta. A horta! Osmar riu. Era uma risada sem humor, daquelas que diminuem a pessoa. A horta? Isso é serviço de criança. Você tá ocupando vaga de gente que trabalha de verdade e ainda vem me falar de horta. Raimundo entrou. A porta bateu na parede de madeira com um som seco que ecoou dentro do celeiro. Osmar se virou de um salto, surpreso, o rosto fechando numa expressão que tentava ser neutra e não conseguia. A mulher estava encostada num dos pilares de madeira, a mão na barriga grande, os olhos vermelhos de quem estava segurando o choro com toda a força que tinha. Era jovem, muito jovem, 20 e poucos anos, pele morena, cabelo preso num rabo de cavalo, blusa desbotada de tanto lavar. A barriga era grande mesmo, redonda, de 7 meses como ela tinha dito. O silêncio durou 3 segundos. 3 segundos em que Raimundo olhou para Osmar, olhou para a mulher, olhou para a mão dela na barriga.
3 segundos em que toda a raiva que ele raramente deixava subir foi subindo devagar, controlada, mas subindo. Seu Osmar, ele disse, com uma calma que era mais assustadora do que grito. Pode ir chamar os peões para a reunião de hoje mais tarde. Seu Raimundo, eu tava só. Pode ir. Osmar foi. Pisou firme, como quem quer mostrar que não está com medo. Mas foi. A porta do celeiro fechou atrás dele. Raimundo ficou parado por um momento. Depois caminhou até onde a mulher estava, sem pressa, sem fazer movimentos bruscos, como a gente faz quando se aproxima de um animal assustado e não quer assustar mais. Como é seu nome? Ele perguntou. Ela demorou 1 segundo. Teresa, Teresa Alcântara. Quanto tempo você tá aqui, Teresa? 3 semanas. E você tá morando onde? No alojamento dos trabalhadores temporários, lá atrás. Raimundo conhecia o alojamento. Era uma construção simples, de bloco, com 4 quartos compartilhados. Adequado. Não era luxo, mas era digno. O que o Osmar disse sobre te pagar para ficar parada? Raimundo começou. E parou. Respirou. Você não tá ficando parada. Eu vi você trabalhar essa semana. Vi você cuidando das galinhas às 6 da manhã. Vi você varrendo o celeiro ontem. Teresa o olhou. Havia desconfiança naquele olhar. A desconfiança de quem foi decepcionada muitas vezes e aprendeu que expressão de bondade nem sempre é bondade de verdade. O que o senhor quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz ainda trêmula, mas ganhando um fio de firmeza. Quero dizer que você tem emprego aqui enquanto precisar, e que ninguém vai te humilhar dentro da minha propriedade. Naquela tarde, Raimundo convocou todos os trabalhadores da fazenda para o terreiro da frente. Eram 14 pessoas. Peões, diaristas, 2 funcionários fixos, o tratador dos animais e Osmar. Todo mundo sabia que alguma coisa tinha acontecido de manhã. Fazenda fala mais rápido do que rádio. Raimundo ficou de pé na frente de todo mundo, o chapéu de palha na mão, o sol queimando a nuca. Ele não era homem de muitos discursos. Lídia sempre dizia que ele falava pouco e fazia muito, mas naquele dia ele precisava falar. Eu não vou usar muitas palavras. Ele começou. Aqui na Santa Luzia, todo mundo que trabalha honesto tem respeito garantido. Isso sempre foi assim e vai continuar sendo. Mulher grávida não é peso, é trabalhadora que precisa de condição. Quem não consegue entender isso, não tem lugar aqui. Ninguém falou nada. Osmar ficou parado com os braços cruzados e um olhar que tentava ser de descaso, mas que Raimundo leu perfeitamente. Era orgulho ferido. O pior tipo. Nos dias que se seguiram, a fazenda foi voltando ao ritmo normal. Teresa continuou trabalhando na horta e no galinheiro, e Raimundo foi percebendo nela o que as pessoas percebem quando param de olhar para o que é óbvio e começam a prestar atenção no que está embaixo. Ela tinha jeito com as plantas, sabia o nome de cada erva que crescia entre os canteiros, conhecia quais atraíam inseto e quais espantavam. Dentro de uma semana, a horta estava produzindo de um jeito que não produzia desde os tempos de Lídia. Uma tarde, Raimundo chegou perto, enquanto ela ainda estava agachada entre os pés de tomate, a barriga dificultando o movimento, mas ela se virando mesmo assim, como quem aprendeu a adaptar o corpo porque não tem escolha. Você tem experiência com horta? Ele perguntou. Teresa levantou devagar, passando a mão nas costas. Minha avó era roceira. Aprendi com ela quando era criança. A gente morava no sítio lá em Ipameri. Você é de Ipameri? Nasci lá. Depois minha família se mudou. Morei em Anápolis por uns anos. Ela fez uma pausa. Depois a vida foi indo. Raimundo entendeu que aquela pausa continha muita coisa que ela não ia contar. Pelo menos não naquele momento. Não forçou. Você tem família por aqui? Teresa olhou para o horizonte. O sol batia de lado, fazendo o cerrado dourar numa luz comprida e bonita do tipo que só o fim de tarde tem. Não tenho não, ela disse. Simples, sem melodrama. Minha avó morreu faz 2 anos. Minha mãe foi embora quando eu era nova. Meu pai eu nunca conheci. E o pai do bebê? A pergunta saiu antes que ele pudesse pesar se devia perguntar. Mas já tinha saído. Teresa não se ofendeu. Só ficou quieta por um momento. Ele foi embora quando soube da gravidez. Falou que não estava pronto, que tinha planos, que ia pensar até hoje. Raimundo assentiu. Não disse nada porque não havia nada que se pudesse dizer que não soasse vazio. Eu precisava de emprego, Teresa continuou, como se precisasse explicar o porquê de estar ali. Vi o anúncio na cidade. Fui lá falar com seu Osmar. Ele perguntou se eu estava grávida. Eu disse que sim,
Ele disse que não tinha problema se eu conseguisse trabalhar. Eu sei trabalhar. Eu sei trabalhar muito. Eu sei que sabe, Raimundo disse. Ela o olhou. A desconfiança ainda estava lá, menor agora, mas presente. Por que o senhor está sendo bom comigo? A pergunta era direta e honesta. Ele gostou disso. Porque a Lídia, minha esposa, que se foi faz 6 anos, ela me disse uma vez que a gente mede o caráter de uma pessoa pelo jeito que ela trata quem não tem poder de reagir. Você estava num lugar vulnerável, e o Osmar aproveitou disso. Isso não é certo, independente de qualquer outra coisa. Teresa não disse mais nada, mas quando se virou para voltar para os canteiros, Raimundo acho que viu, numa fração de segundo, o rosto dela mudar. Só um pouco, como gelo que começa a ceder. Osmar pediu as contas 5 dias depois. Raimundo não ficou surpreso. Homem de orgulho ferido não suporta trabalhar onde alguém o corrigiu em público. Osmar entrou na casa grande com a expressão de quem está prestes a dizer algo importante, e disse que não estava acostumado a ser desrespeitado, que tinha experiência de sobra para encontrar outro emprego melhor, que a Santa Luzia ia sentir falta dele. Raimundo pagou o que estava devido, deu a mão, desejou boa sorte. Quando Osmar foi embora, levantando poeira com o carro velho pela estrada de terra, Raimundo ficou na varanda vendo até sumir, e pensou que escolhas revelam caráter. Osmar tinha escolhido o orgulho. Ele tinha escolhido a consciência. E agora via o resultado de ambas as escolhas. Pôs dito como capataz interino, um homem de 55 anos, trabalhador da Santa Luzia há 18, silencioso, honesto, sem ambição de poder, só de trabalho bem feito. Dito aceitou com um aceno de cabeça e voltou para o que estava fazendo. As semanas foram passando. Teresa foi crescendo junto com a barriga. O trabalho na horta virou o centro da rotina dela, mas ela ia além. Organizou o galinheiro de um jeito que aumentou a produção de ovos, sugeriu plantar cebolinha e coentro numa área que ficava parada, começou a fazer anotações num caderno sobre o que estava crescendo, o que estava dando errado, por quê. Raimundo encontrou o caderno aberto na mesa da cozinha um dia, porque ela tinha pedido licença para usar a mesa, e ficou lendo sem querer. Era detalhado, preciso, cheio de observações que revelavam uma inteligência prática e curiosa. Você poderia estar fazendo outra coisa, ele disse naquela noite no jantar. Teresa olhou para ele. Naquelas semanas, havia se tornado hábito os dois jantarem juntos na cozinha da casa grande. Não foi algo decidido. Foi acontecendo. Ela fazia comida melhor do que ele e começou a cozinhar junto, e aí ficou natural. O quê? Ela perguntou. Agronomia, engenharia agrícola, algum curso. Você tem cabeça para isso. Ela deu uma risada curta. Eu mal terminei o ensino médio, seu Raimundo. E daí? Ensino médio é começo, não é fim. Teresa o olhou por um momento longo, como se tentasse entender se era sério ou se estava sendo condescendente. Concluiu que era sério e olhou de volta para o prato. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte antes da gente pensar em faculdade. Ela disse. Tem, mas a água passa. O bebê nasceu numa noite de abril. Raimundo estava no galpão consertando o motor do gerador quando ouviu Teresa chamar. A voz dela era diferente, não era de susto, mas de urgência física que fala mais alto do que palavra. Ele largou tudo e foi. O hospital ficava a 42 minutos daquela estrada de terra. Teresa já estava com as contrações de 5 em 5 minutos. Ele ajudou ela ao entrar na caminhonete, pegou a bolsa que ela já tinha preparado com antecedência, o que revelava um tipo de organização que só quem aprende a depender de si mesmo desenvolve, e saiu em disparada. Chegaram a tempo. Por pouco, mas a tempo. Raimundo ficou na sala de espera do hospital por 3 horas. Uma enfermeira jovem passou na frente dele 2 vezes olhando para o homem de chapéu de palha amassado na mão, sujo de óleo de motor, claramente fora de lugar numa cadeira plástica de hospital, e na 3ª vez parou. O senhor é familiar da paciente. Raimundo foi começar a dizer que não, que era só o patrão, que era só alguém que a tinha trazido, mas parou. Sou, disse. Sou sim. A enfermeira assentiu e foi embora. Ele ficou pensando naquela palavra. Familiar. O que fazia alguém familiar? Sangue, diziam, mas sangue era acidente de nascimento. Não era escolha. Lídia sempre dizia que a família de verdade era a que ficava quando o resto ia embora. E quem tinha ficado para Teresa, até aquele momento, além dela mesma? Quando a enfermeira voltou para dizer que estava tudo bem, mãe e bebê saudáveis, menina, 2,9 kg, Raimundo sentiu alguma coisa desapertar no peito.
uma coisa que ele não sabia que estava apertada. Teresa chamou a filha de Luísa. Raimundo perguntou o motivo, e ela falou que era nome simples, de pessoa forte, que não precisava de explicação. Ele gostou disso. Os dias no hospital foram 3. Raimundo foi visitar uma vez por dia, levou frutas, levou o caderno de anotações da horta porque ela tinha pedido, ficou 1 hora cada vez. Teresa estava diferente, não diferente de um jeito ruim, estava mais presente, mais enraizada, como se aquela criança pequena tivesse cravado ela no chão, de um jeito que nada mais podia arrancar. Quando voltaram para a fazenda, Raimundo tinha preparado o quarto que ficava ao lado do quarto dela, menor, mas com uma janela boa que pegava o sol da manhã. Colocou um berço que achou no depósito, antigo, de quando os filhos de trabalhadores mais velhos moravam na propriedade. Limpou, pintou de branco, colocou um colchãozinho novo. Teresa não disse nada quando viu. Ficou parada na porta do quarto com Luísa no colo e ficou olhando aquilo por um tempão. Raimundo foi embora sem esperar agradecimento porque não tinha feito esperando. O mês seguinte foi de adaptação. A rotina teve que se dobrar em torno de uma criatura nova que não sabia que o mundo tinha horário. Raimundo não entendia nada de bebê, nunca tinha tido filhos, mas ele e Lídia já tinham falado sobre isso, sobre como a vida às vezes não segue o plano. Mas via Teresa se virar com uma competência calma que só as mães desenvolvem nos primeiros dias. Aquela coisa de aprender enquanto faz porque não tem outro jeito. E Luísa crescia. Naquele cerrado seco e quente, naquela fazenda de terra vermelha, a menina foi crescendo igual planta que encontra água onde a água não deveria estar. Forte, curiosa, barulhenta quando queria attention e quieta quando estava descobrindo o mundo por conta própria. Raimundo foi descobrindo, sem perceber quando exatamente começou, que ele se importava. Não era o tipo de se importar pedagógico, de pessoa que decide ajudar porque é certo. Era o tipo visceral, de pessoa que acorda preocupada porque a criança estava com tosse na noite anterior. Era o tipo que fica na porta do quarto olhando o bebê dormir, não porque tem uma razão, mas porque simplesmente fica. Teresa viu isso. Ela era mulher de olho afiado. Tinha aprendido a ler pessoas com precisão cirúrgica, porque a vida tinha ensinado que ler mal custava caro. E leu Raimundo com cuidado, ao longo dos meses, testando sem testar, vendo se a bondade era consistente ou se tinha prazo de validade, se o respeito era real ou era paternalismo disfarçado. Concluiu que era real. Numa tarde de julho, ela foi encontrá-lo no galpão, onde ele estava ensinando Dito a ajustar o sistema de irrigação novo que tinham instalado. Quando Dito foi embora, Teresa ficou parada na entrada do galpão com Luísa no quadril, a criança agarrada na blusa da mãe, os olhos grandes olhando para todo lado com aquela curiosidade de 4 meses de vida. "Preciso te perguntar uma coisa", Teresa disse. "Pergunta. Por que você fez tudo isso, desde o primeiro dia? Porque não ficou só na parte de defender meu emprego e foi além? O quarto da Luísa, o berço, jantar junto, tratar a gente como família. Por quê?" Raimundo largou a chave inglesa que estava na mão, ficou de pé, olhou para ela. Quando a Lídia foi embora, ele começou. "Eu passei uns 2 anos achando que tinha perdido o motivo de acordar. Não é força de expressão, é literalmente o que acontece. Você acorda e fica olhando para o teto, perguntando por que se levanta. Por que para quem? Para quê?" A fazenda continuou, o trabalho continuou, mas eu virei casca. Ele parou. "Quando eu vi você naquele celeiro, com a barriga grande e o Osmar na sua frente te diminuindo daquele jeito, eu pensei numa coisa que Lídia me disse uma vez. Ela disse que a gente nunca sabe quando vai ter a chance de fazer diferença na vida de alguém, e que quando essa chance aparecer, a gente tem que ter coragem de aproveitá-la, porque ela não volta." Teresa ficou olhando para ele sem piscar. "Você não me salvou por pena?" Ela perguntou, e havia um fio de desafio na voz. "Pena é coisa de quem acha que é superior. Eu não me acho superior a ninguém. Te defendi porque era o certo a fazer. Depois disso, fiz questão de você ficar porque você é boa no que faz, e a fazenda precisava de alguém assim. E o resto aconteceu porque aconteceu." Teresa ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para Luísa, que estava mastigando a alça da blusa feliz da vida. Deu uma risada curta. "É muito difícil confiar em homem bom", ela disse. "Porque quando você foi maltratada por homem ruim a vida toda, o bom parece armadilha. Eu sei que não tem jeito de provar que não é armadilha. Só tem jeito de continuar sendo consistente até a prova chegar sozinha." Ela assentiu. Não disse mais nada. Mas naquele silêncio tinha alguma coisa resolvida. Os meses seguintes foram bons do jeito que as coisas boas são. Sem drama,
sem grandes gestos, só dias que se acumulam e vão construindo alguma coisa sólida quase sem que a gente perceba. A fazenda prosperou. Com Dito no lugar de Osmar, o ambiente de trabalho mudou. Não que Dito fosse melhor administrador, era diferente. Osmar mandava com a autoridade de quem quer mostrar poder. Dito mandava com a autoridade de quem conhece o trabalho e respeita quem o faz. Os peões trabalhavam mais relaxados, sem o fio de tensão de antes, e trabalho sem tensão rende mais. Teresa foi ficando mais integrada à rotina da propriedade. Dito começou a consultar ela sobre a horta, depois sobre o galinheiro, depois sobre a rotação de culturas que ela tinha lido a respeito e sugerido tentar numa área pequena. Deu certo. Depois tentaram numa área maior. Deu certo também. Raimundo viu isso e tomou uma decisão. Eu quero te pagar como coordenadora de produção da horta, ele disse numa manhã. Não como diarista, como funcionária com salário fixo, registro em carteira, tudo certo. Teresa franziu a testa. Eu não tenho formação para isso. Você tem o conhecimento prático que vale mais do que diploma no campo. Diploma é papel. O que você sabe fazer com a terra é real. Mas, Teresa. Ele a olhou firme, sem ameaça, só com a solidez de quem tomou decisão pensada. Você merece trabalho decente com condição decente. Aceita. Ela aceitou. Luísa foi crescendo. Com 6 meses já se sentava sozinha, olhando o mundo com aqueles olhos grandes e sérios que Teresa tinha. Com 8 meses engatinhava por toda a casa, o que fez Raimundo colocar tapetes nos cantos e tirar objetos do chão com uma eficiência que surpreendeu até ele mesmo. A menina tinha uma queda particular por ele. Quando ele chegava, ela largava o que estava fazendo e ia em direção a ele arrastando os joelhos no chão, os braços levantados pedindo colo. Raimundo pegava, claro. Ficava andando com ela pelo terreiro mostrando as galinhas, as plantas, o gado lá longe, falando pausado sobre cada coisa como se ela entendesse, e talvez entendesse mais do que parecia. Teresa observava esses momentos de longe. Havia uma expressão no rosto dela nesses momentos que ela não escondia bem. Uma mistura de gratidão e de alguma coisa mais complexa, mais pessoal, que ela ainda estava processando. Numa noite de setembro, sentados na varanda depois do jantar com Luísa dormindo no quarto, Teresa falou de coisas que nunca tinha falado. Contou sobre a mãe que tinha ido embora quando ela tinha 5 anos, deixada com a avó sem muito mais do que um bilhete e uma promessa vaga de que voltava em breve. Não voltou. A avó criou, com firmeza e com amor do tipo que não faz discurso, mas aparece todo dia, no café da manhã, nas roupas lavadas, na mão segurando quando a criança tropeça. Quando a avó morreu, Teresa tinha 21 anos e ficou de repente sem chão. Eu acho que passei os últimos 2 anos tentando construir um chão novo, ela disse, olhando o céu estrelado do cerrado, que era largo e fundo como poucos. Só que ficava escolhendo o lugar errado para construir. Homem errado, cidade errada, trabalho errado. E aí chegou o Luciano, o pai da Luísa, e eu achei que era o certo, e ele provou que não era. E aí eu estava sozinha de novo, grávida, sem emprego, e vim parar aqui quase no desespero. E agora? Raimundo perguntou. Teresa respirou fundo. Agora parece que finalmente achei lugar certo para construir. Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando a noite por um momento. A Lídia tinha um jeito de ver as pessoas que eu nunca tive, ele disse. Ela olhava para alguém e já sabia. Não era ingenuidade, era clareza. Eu sempre fui mais desconfiado, mais fechado. Mas aprendi com ela que desconfiança demais custa caro também. Custa as coisas boas que a gente perde por medo. Teresa o olhou de lado. O que a senhora Lídia diria se me visse aqui? Ela perguntou. Raimundo pensou e sentiu algo que não era tristeza. Era a presença dela, quase física, quase tangível. Ia dizer que era a hora. Teresa não perguntou o que significava. Às vezes o silêncio entende o que a explicação estraga. O problema voltou numa quinta-feira de outubro. Raimundo estava em Pires do Rio resolvendo questão de nota fiscal de veterinário, quando o telefone tocou. Era Dito. Seu Raimundo, apareceu um homem aqui. Diz que é parente da Teresa. Pelo jeito não é visita amigável. Ele voltou em 20 minutos, o que na estrada de terra era impossível, mas ele fez assim mesmo. O homem estava parado no terreiro quando Raimundo chegou. Era corpulento, de uns 40 anos, chapéu na mão, uma aliança no dedo e um jeito de ficar que ocupava espaço demais. Teresa estava na varanda com Luísa no colo, o corpo tenso como corda de viola, os olhos indo e vindo entre o homem e a porta de dentro da casa como quem está calculando distância.
Raimundo desceu da caminhonete devagar. Boa tarde, ele disse, indo direto para o homem, mas parando antes de chegar perto demais. Pode me dizer quem é? Claudinho. Claudinho Alcântara, primo de Teresa. O homem sorriu, mas era o tipo de sorriso que não tem calor. Vim visitar a prima e conhecer a sobrinha. Que bom, Teresa, você queria a visita? Teresa demorou meio segundo que disse tudo. Não pedi para ele vir. Entendeu? Raimundo disse, voltando os olhos para o homem. Visita não pedida não é bem-vinda. Claudinho mudou de postura. O jeito amigável saiu, e o verdadeiro entrou, sem pressa de aparecer, mas sem vergonha de ser visto. Olha, seu moço, isso aqui é assunto de família. A Teresa é parente minha. Temos assuntos a resolver, questão de herança da minha tia que morreu, papéis que precisam de assinatura. Herança da minha avó? Teresa falou da varanda, a voz mudada. A senhora não tinha nada para deixar, você sabe disso. Tem o sítio, Teresa. O sítio foi vendido antes de ela morrer para pagar dívida de hospital. Você sabe disso também. O homem semicerrou os olhos. O sorriso tinha ido embora de vez. Teresa, a gente tem que conversar, sem esse seu patrão no meio. Pode conversar comigo, presente, Raimundo disse quieto, sem levantar voz. Ou pode ir embora agora. As duas opções estão disponíveis. Terceira opção não tem. Claudinho olhou para ele com o tipo de raiva de quem não está acostumado a ser barrado. Ficou parado por um momento calculando. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça, deu uma última olhada para Teresa, para Luísa, e foi para o carro com passos de quem vai e vai voltar. Quando o carro sumiu na estrada de terra, Teresa desceu da varanda. Estava tremendo. Não era exatamente medo, era mais aquela descarga de adrenalina que fica no corpo depois que a ameaça vai embora, mas ainda está próxima. Ele vai voltar, ela disse. Pode ser. Quando voltar vai ser pior. Também pode ser. Raimundo a olhou. O que ele quer de verdade? Teresa ficou quieta por um momento. Depois sentou nos degraus da varanda com Luísa no colo, como se as pernas tivessem dado ordem de sentar. Minha avó tinha um seguro de vida. Pequeno, mas tinha. Quando ela morreu, o beneficiário era eu. Mas o Claudinho acha que tem direito porque diz que ajudou ela nos últimos anos, que eu não estava por perto. Ela olhou para Luísa. E é verdade que eu não estava tão por perto quanto deveria. Mas eu estava trabalhando em Anápolis, mandando dinheiro, ligando toda semana. Ele estava perto porque queria a herança, não porque se importava. Quanto era o seguro? 38 mil reais. Você recebeu? Ainda não. Está em processo. Ele entrou com contestação. Raimundo ficou de pé olhando para a estrada por onde Claudinho tinha sumido. Você tem advogado? Não tenho como pagar advogado. Tem defensoria pública em Pires. Segunda de manhã a gente vai lá. Teresa o olhou. Aquela expressão de novo, de desconfiança que vai cedendo, de guarita que baixa. Você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Vou fazer assim mesmo. Na segunda, foram. Raimundo ficou com Luísa na sala de espera enquanto Teresa entrava com a defensora. Ficou lá sentado quase 2 horas, o bebê no colo, brincando com os dedos da mão de Raimundo, puxando o bigode, dando risada quando ele fingia de dor. Outras pessoas na sala de espera olhavam para eles. Aquele homem mais velho de pele queimada de sol com aquela criança tão pequena. E Raimundo deixava que olhassem sem se incomodar. Teresa saiu com expressão de quem recebeu informação boa e ruim ao mesmo tempo. A contestação dele é fraca. A defensora disse que a chance de eu ganhar é grande, mas vai demorar, meses, talvez mais. Tudo bem. A gente espera. Raimundo. Ela parou no meio do corredor do fórum e o olhou de um jeito diferente dos outros. Por que você fica usando a gente? É meu problema, não seu. Ele pensou na resposta com cuidado. Porque há alguns meses você é parte desta fazenda. E parte desta fazenda é parte de mim, de certo modo. Problema de quem é meu não fica de fora do meu. Ela ficou olhando para ele. E depois, pela primeira vez desde que tinha chegado a Santa Luzia, ela chorou. Não de dor. Era daquele choro que sai quando alguma coisa que a gente carregou muito tempo sem perceber, finalmente pode ser pousada. Raimundo não disse nada. Só segurou o ombro dela por um segundo, o tipo de toque de quem reconhece sem precisar explicar. Claudinho voltou 2 semanas depois, como Teresa tinha previsto. Mas dessa vez chegou quando Raimundo estava na fazenda, e os peões já sabiam quem era e tinham recebido instrução. Dito foi até a porteira, fez o que tinha que fazer, e o carro de Claudinho foi embora sem entrar na propriedade.
Esse jogo aconteceu mais 2 vezes. Na terceira, Claudinho parou de aparecer. Quando a defensora ligou 3 meses depois dizendo que a contestação tinha sido rejeitada e o seguro seria liberado para Teresa, Raimundo estava trabalhando no galpão e ela veio até ele correndo, Luísa no quadril, os olhos brilhando. Ganhamos, ela disse. Ele sorriu. Uma daquelas que chegam sem aviso e ficam um pouco além do tempo necessário. Você ganhou, ele corrigiu. Nós ganhamos, ela insistiu, e ele não discutiu. O inverno passou. A primavera chegou no cerrado com aquela intensidade que o cerrado tem, o verde estourando depois da chuva, os ipês florindo amarelo e roxo nas beiras da estrada, o ar cheirando a terra molhada pela manhã. Luísa dava os primeiros passos cambaleantes pelo terreiro, caindo e levantando, rindo quando caía como se fosse piada, o que fazia todo mundo rir junto. Raimundo tinha 61 anos naquele ano. O corpo começava a cobrar o que as décadas de trabalho pesado tinham custado. O médico em Pires falava em diminuir ritmo, em cuidado com a pressão, em alimentação. Teresa assumiu a cozinha de vez e cuida disso com seriedade de enfermeira e carinho de pessoa que se importa, que eram coisas diferentes e que nela existiam ao mesmo tempo. Um dia de novembro, num fim de tarde com o céu pintado de laranja e os pássaros fazendo o barulho de sempre, Raimundo estava sentado na varanda com o violão que aparecia de quando em quando, nunca ensaiado, sempre honesto. Lídia tinha gostado de viola caipira e ele tinha aprendido uns acordes ao longo dos anos, como quem aprende a língua de alguém que ama. Tocava sem pretensão, só preenchia o fim de tarde. Teresa chegou com 2 xícaras de café, se sentou no degrau com Luísa no colo, que estava com sono, mas resistindo como criança, resiste, e ficou ouvindo. Você tocava para a dona Lídia? Ela perguntou. Às vezes, ela pedia as músicas antigas, moda de viola, essas coisas. Ela era feliz aqui? Era. Ele tocou mais 2 acordes. A gente era feliz aqui. Teresa olhou para o horizonte onde o sol estava descendo rápido, como sempre desce no cerrado, sem cerimônia. Eu quero que você saiba de uma coisa, ela disse. Raimundo parou de tocar. Quando eu cheguei aqui, eu tinha desistido de alguma coisa. Não de viver, não é isso. Tinha desistido de achar que as coisas podiam ser boas de verdade. Achei que o máximo que eu ia conseguir era uma vida suportável. Lugar para morar, emprego, filho criado sem passar aperto. Não esperava mais do que isso. Luísa bocejou no colo dela, os olhos piscando mais devagar. E aí você parou o Osmar, e depois fez o quarto, e o berço, e foi no hospital, e foi no fórum, e segurou o Claudinho na porteira. Teresa olhou para ele. E fez tudo isso sem nunca pedir nada de volta, sem cobrar, sem fazer a gente se sentir devendo. Você fez porque é o tipo de homem que você é. Raimundo ficou olhando para ela sem dizer nada. Eu não sei nomear o que esse lugar virou para mim. Ela continuou, a voz mais baixa. Não sei se é lar, não sei se é família, não sei ainda. Mas sei que é a coisa mais próxima que eu tive de segurança na vida adulta. Pode ser as duas, ele disse. Lar e família. Não precisa ser um ou outro. Ela assentiu devagar. Luísa tinha finalmente dormido no colo, a cabecinha pesada tombada contra o peito da mãe. Você não fica sozinho aqui quando a gente vai embora? Ela perguntou. Quando vocês forem embora, a gente vê isso quando chegou a hora. Teresa olhou para ele. E se a hora não chegar? O silêncio que ficou entre as 2 perguntas era do tipo que tem resposta, só que a resposta não precisava de palavra naquele momento. Tinha tempo. A fazenda tinha tempo, o cerrado tinha tempo, o fim de tarde ainda tinha uns minutos de luz boa. Raimundo pegou o violão de volta e tocou mais uma música, devagar, para não acordar a menina. E ali, naquela varanda de madeira velha com vista para a terra vermelha e os ipês no horizonte, a Santa Luzia seguiu o seu ritmo. As galinhas já estavam recolhidas, o gado quieto no pasto, os trabalhadores na direção das casas, dito conferindo a última coisa before de apagar a luz do galpão. A vida não tinha dado a Raimundo o que ele tinha planejado. Tinha dado outra coisa, uma manhã de raiva controlada num celeiro, uma escolha de ficar parado ou agir, uma mulher com um caderno de anotações e uma filha de meses, uma fazenda que tinha cheiro de Lídia, e agora também tinha barulho de criança no corredor. Não era o plano. Era melhor do que o plano. Porque às vezes a gente não precisa de destino traçado. Precisa de coragem de agir quando o momento chega, de abrir a porta do celeiro quando a voz embaixo do telhado de zinco está dizendo coisas que nenhuma pessoa deveria ouvir.
E o que Raimundo Soares disse naquela manhã de março não parou só a fazenda. Parou o tempo de duas pessoas que estavam perdidas e não sabiam que podiam ser encontradas. Essa era a verdade. E a verdade, como girassol, busca o sol mesmo quando o chão está seco e rachado, e o calor promete ser longo demais para aguentar. Ela brota assim mesmo, ela sempre brota.